Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Nespolo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que foi determinante para minha aprovação em medicina, que foi a minha redação. Antes de começar a leitura, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me mandou mensagem pelo YouTube e pelo Instagram no último vídeo, me parabenizando pelas minhas notas e torcendo pela minha aprovação. Nesse último ano, o Enem e o SISU foram bastante atípicos. Para a maioria dos cursos, a nota de corte diminuiu, mas para a medicina só subiu e muito. Então, naqueles momentos de ansiedade e tensão durante os parciais do SISU, que tinham aquelas notas de corte fantasma que deixavam tudo incerto, as mensagens de vocês foram muito importantes e me ajudaram muito. Bom, voltando para a redação, eu tirei a nota de 980 pontos. Para quem não viu ainda, eu gravei um vídeo sobre a minha reação às minhas notas do Enem, e esse desempenho na redação foi o que mais me impressionou e me deixou até emocionado. Pessoal, valorizem muito a redação, foi ela que realmente fez aumentar a minha média e passar em medicina, que é um curso bastante concorrido. A minha redação foi resultado de 3 coisas muito importantes que vocês devem fazer, que é a prática de redações, toda semana fazer uma redação nova, a leitura de redações nota 1000 de anos anteriores, e dicas que eu ia absorvendo de alguns vídeos do YouTube. Cada informação importante, seja ela uma citação, um conectivo ou uma palavra que não era tão usual para mim, eu anotava e ia montando e adaptando o modelo meu de escrita. Eu fiz isso para tentar agilizar o tempo no dia da prova do Enem, porque eu demorava bastante na redação. Vou ler agora então como ficou a minha redação do Enem. Eu vou ler cada parágrafo e em seguida eu vou explicando um pouco para vocês. A proposta de redação era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Começando então. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, garante o direito à saúde. No entanto, no Brasil, a realidade da população está distante do ideário apresentado na legislação, haja vista a precariedade de hospitais e o número de pessoas com doenças mentais no país. Tal quadro é agravado com as redes sociais, em que os usuários comparam suas vidas com o universo ficcional e julgam outros indivíduos, o que colabora com transtornos psicológicos. Com isso, devido à falta de políticas públicas e ao uso prejudicial da internet, tem-se uma sociedade marcada pelo desconhecimento e tratamento precário dessas enfermidades. Sobre citar a Constituição, eu vi que várias redações do último ano usaram essa estratégia e eu achei muito boa, porque ela pode ser adaptada para vários temas. Dá para falar que ela garante o direito à educação, à saúde, à segurança e inúmeros outros. Aí depois eu faço uma contraposição e falo que a realidade da população está distante desse direito. E eu delimito a discussão que eu tinha aberto sobre saúde para a parte de doenças mentais para ir de acordo com o tema. Depois, como um dos textos motivadores enfatizava bastante a influência das redes sociais nesse tema, e eu sabia uma citação que trazia esse contexto de tecnologia e o psicológico das pessoas, então eu trouxe isso também no texto. Em seguida, eu escrevo a tese e apresento os 2 argumentos que eu vou desenvolver nos próximos parágrafos. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu falo sobre a falta de políticas públicas, e no segundo eu falo sobre o uso prejudicial da internet. Em primeiro lugar, cabe ressaltar o papel do Estado no controle de doenças. De acordo com Hélder Martins, ex-ministro da Saúde brasileiro, a saúde é uma questão política. Logo, nota-se a importância de medidas estatais para o aprimoramento desse setor. Porém, os governantes brasileiros não priorizam ações para uma nação saudável, o que resulta em um sistema público de saúde de baixa qualidade. Vê-se isso, por exemplo, nos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, em que o Brasil é o país com a maior quantidade de pessoas com depressão da América Latina. Desse modo, urge que os políticos realizem ações para amenizar o cenário atual. Agora, sobre o segundo parágrafo do texto. Eu trago o conectivo em primeiro lugar e apresento meu tópico frasal, que é um resumo do que eu vou abordar no meu parágrafo. Na sequência, eu já trago um argumento de autoridade que eu achei bem bom, porque é de um ex-ministro da Saúde brasileiro, o que traz bastante para o contexto do Brasil e não é uma citação muito usada, o que acredito que faz chamar a atenção do corretor. Depois disso, eu contextualizo a minha citação no tema, criticando a falta de prioridade que a saúde tem nas ações dos governantes e que isso torna o sistema de saúde precário. Eu queria trazer isso como uma marca ou ferida que existe na sociedade e que contribui para o aumento das doenças mentais. Aí por isso eu trouxe um dado que estava nos textos motivadores, que é sobre o Brasil ser o país com maior quantidade de pessoas com depressão da América Latina. E finalizo o parágrafo enfatizando a importância de medidas de intervenção para esse problema, que já é um gancho para a conclusão. Somado a isso, vale destacar a influência da tecnologia na saúde mental dos brasileiros. Segundo o psiquiatra Augusto Cury, a tecnologia não proporcionou o desenvolvimento psíquico esperado. Em consonância com o autor, observa-se a afirmação no contexto das redes sociais, em que a falsa realidade apresentada na tela dos smartphones prejudica o psicológico dos indivíduos. Essa situação é agravada no Brasil, tendo em vista que o país possui a população que frequenta por maior tempo a internet. Dessa forma, mediante o conceito de sociedade do espetáculo, as pessoas relacionam a felicidade ao perfil ideal mostrado nas redes, o que gera frustrações e, em alguns casos, a depressão, os quais são mal vistos no ambiente virtual. Nesse terceiro parágrafo, novamente eu trago a mesma ordem, que é o conectivo, seguido do tópico frasal,
em seguida o argumento da autoridade e a problematização. Eu fiquei bastante feliz por ter citado um psiquiatra em uma redação que abordava as doenças mentais. Depois eu quis trazer um monte de informações, porque o espaço que tinha na folha de redação era maior do que eu estava acostumado, e eu acabei até trazendo uma informação errada. Eu lembrava de ter visto uma notícia que falava que o Brasil tinha uma das populações que passava maior tempo na internet, e eu achei que a gente estava em primeiro lugar, mas na verdade a gente está em segundo no ranking. Depois eu relei também no conceito de sociedade do espetáculo, porque eu realmente queria mostrar para o corretor que eu havia estudado, mas trazer tanta informação assim é um pouco arriscado, porque eu achei que eu não me aprofundei tanto nos meus argumentos. Ficam evidentes, portanto, os impasses relacionados às doenças mentais no Brasil. Dessarte, com o intuito de reduzir o número de enfermos, é imperativo que o Ministério da Saúde, por meio de um projeto de lei a ser aprovado no Congresso Nacional, cria um programa com intervenções conjunturais e estruturais. Nessa proposta, deve-se elevar a fração do produto interno bruto destinado ao sistema público de saúde, o que permite, para existir um tratamento mais digno da população, a reforma de hospitais. Aliado a isso, é importante a promoção de rodas de conversa em escolas, mediadas por psicólogos, as quais conscientizem os jovens, público mais vulnerável às tecnologias, sobre a importância da saúde mental, os cuidados na internet e os hábitos saudáveis como a meditação. Assim, atenuar-se-ão, em médio e longo prazo, os problemas e transtornos psicológicos, o que proporciona uma sociedade mais consciente, saudável e coerente com a sua constituição. Na conclusão, eu comecei com o conectivo conclusivo portanto, e respondi as 4 perguntinhas que são essenciais para tirar 200 pontos na proposta de intervenção, que são: quem é o agente, que no meu caso é o Ministério da Saúde, o que vai ser feito, que é a criação de um programa com intervenções conjunturais e estruturais, como vai ser realizado, que é por meio de um projeto de lei, e qual é o efeito dessa ação, que eu coloquei que é reduzir o número de enfermos. Além disso, é preciso detalhar alguma das respostas, aí eu falei que seria utilizada uma fração maior do PIB, e que seriam reformados os hospitais. Então nisso já seria possível garantir os 200 pontos e responder ao primeiro problema que eu tinha colocado na minha redação. Mas para ficar ainda mais completo, eu respondi ao segundo problema também, que é sobre o mau uso da internet. Na banca de correção do Enem, eles exigem que apenas uma das propostas contenham aquelas 4 perguntas, então nessa eu fiz menos completo. Para finalizar o texto, eu escrevo uma frase de efeito e retomo a Constituição para fazer o que os corretores chamam de texto-circuito. Então eu começo e termino falando sobre a Constituição, o que deixa as partes do texto bastante conectadas. Então essa foi a minha redação. A competência que eu perdi 20 pontos foi a 1, que é sobre o domínio da escrita formal da língua portuguesa. A única parte que eu percebi que eu errei foi no final do 3º parágrafo, em que eu coloquei os quais e provavelmente era para ser as quais. Nisso, acredito que eu cometeria 2 desvios, e se fosse só isso, não era para eu perder nota, mas talvez tenha mais algum que eu não tenha percebido. Eu fiquei com bastante medo que os corretores considerassem que eu tinha tangenciado ao tema, porque eu não foquei tanto na palavra estigma, mas ainda bem que deu tudo certo. Então esse foi o segundo vídeo do canal sobre a minha redação do Enem, espero que vocês tenham gostado. Comentem no vídeo se vocês acharam mais algum erro na redação. Se gostaram do vídeo, deem um joinha, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, que eu irei postar novos vídeos com dicas sobre o SISU e ProUni e diversos materiais bem legais para vocês. Obrigado para quem me acompanhou até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.